Olá, seja bem-vindo ao canal. Na aula de hoje, nós vamos dar procedimento à filosofia pré-socrática, entendendo por filosofia pré-socrática aqueles filósofos que antecederam Sócrates, mas também aqueles filósofos que foram contemporâneos de Sócrates, mas não participavam do mesmo princípio buscado por Sócrates dentro da filosofia, o qual a gente vai ver nas próximas aulas. A gente vai ter uma aula inteirinha dedicada a Sócrates, porque Sócrates foi um marco dentro da filosofia. Os pré-socráticos, eles vão investigar a physis, ou seja, a natureza das coisas, buscando esse princípio dentro da própria natureza. Como eu já falei para vocês nas aulas passadas, a gente viu lá o Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes de Mileto. Qual que era o princípio que eles buscavam? Um dizia que o princípio de tudo que existe na natureza e que gera vida era a água, o Anaxímenes dizia que era o ar, e o Anaximandro dizia que era o apeiron, aquilo que era indeterminado. Hoje nós vamos dar prosseguimento falando de um outro filósofo chamado Anaxágoras e de um outro filósofo chamado Empédocles. Empédocles de Agrigento. Gente, para vocês entenderem melhor o Empédocles, a gente vai começar a perceber que ele já vai colocar elementos a mais dentro daqueles elementos da natureza que, segundo ele, compõem toda a physis. O Empédocles vai dizer que todas as coisas são formadas através da água, da terra, do fogo e do ar. E que esses elementos entre si, eles se misturam, eles se combinam e dão origem às coisas que existem. Mas para a gente pensar esses quatro elementos dando origem a todas as coisas que existem, a gente tem que pensar que deve existir aí um movimento, né, para que esses quatro elementos acabe gerando todas essas coisas que a gente conhece no universo. Para que esses elementos se combinem, se alterem, se separem e se juntem para dar tudo que nós temos no universo enquanto matéria, a gente tem que entender que existe um princípio gerador e que a gente pode conceber esse princípio gerador como um movimento. Então, o princípio aí, até Aristóteles cita, né, em seu livro, a gente tem aqui citado nos pré-socráticos, né, dos pensadores, um fragmento de Aristóteles, onde ele cita que esse princípio deve ser o movimento. Tem que existir um movimento para que esses quatro elementos, né, se confrontem, se juntem, se separem, ok? Um outro filósofo também que eu acho muito importante para a gente começar a entender esse princípio da física e também da química é o Anaxágoras. O Anaxágoras, ele vai falar em partículas chamada homeômeros. Homeômeros, o que seriam esses homeômeros? A gente pode entender mais ou menos hoje pela ideia do átomo. A ideia do átomo, ela indica bem o que é isso. O átomo, quando a gente fala partícula indivisível da matéria, né, estuda lá em física, em química, a gente já compreende bem a ideia, porque para nós é muito comum entender o que é um átomo, entender o princípio da matéria, mas pensem que esses filósofos, eles estão lá antes de Cristo, 700, 800, 500 anos antes de Cristo. Então, eles ainda estão começando a germinar a ideia da física, a germinar a ideia da química. Então, eles ainda estão pensando nesses princípios primeiros, ou seja, nessa arqué, nisso que dá movimento à matéria. O Anaxágoras, né, a partir desses homeômeros, ele vai dizer que existe também uma combinação, que essas coisas se juntam, se separam, se organizam, se reorganizam. E que existe princípios, né, que são geradores. Ele vai falar do amor e do ódio, ou seja, entra aí já a ideia de contrários, né, de coisas que são negativas e positivas, coisas que se juntam, que brigam, depois se harmonizam e vive um constante relacionamento de conflitos e guerras, e que esses conflitos, essas guerras entre harmonia, amor, ódio, mistura, logo se dá a matéria, das formas que a gente vê, coisas mais densas,
coisas mais sensíveis, coisas que se passam, vamos supor, você pensa na água, algo mais líquido, mais fluido, e você pensa numa parede ou numa pedra, coisa mais sólida. Percebam que essas ideias, esses pensamentos, eles acontecem antes da gente ter lupas, lentes aprimoradas para se observar alguma coisa. Então, o que eu acho muito importante dentro da filosofia é a gente pensar assim, ó, a filosofia, ela dá início a tudo isso que a gente chama de ciência hoje. E, infelizmente, parte dos cientistas hoje desvalorizam a filosofia, só que é a filosofia com esses primeiros pensadores que têm ideias, que conseguem abstrair ideias, ou seja, pensar algo que não consigo ver, que não consigo observar, mas que consigo compreender. Esses princípios são importantes e dão origem ao que a gente conhece hoje, física, de química. Exemplo, como conseguimos hoje uma coisa ruim, tá? Uma coisa ruim, construir uma bomba atômica. Porque descobrimos os átomos, porque descobrimos que dentro do átomo, que lá no início era partícula indivisível, a gente descobriu que ele ainda é divisível, que ele tem um núcleo e que a partir desse núcleo, né, de elétrons, de nêutrons, de prótons, a gente chega à ideia de uma bomba atômica e de outras coisas a mais, de outras coisas boas também dentro da nossa ciência. Então é importante a gente valorizar esses primeiros pensadores que começaram a questionar a matéria, questionar a física, deram início à química, tá? E fortaleceram o pensamento abstrato até chegar no pensamento concreto hoje. Não podemos desclassificar de forma nenhuma esses pensadores, ok? Pessoal, se vocês estiverem gostando das aulas, deixem seu like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Na próxima aula, pretendo falar com vocês sobre Pitágoras de Samos, aquele mesmo Pitágoras da matemática, ok? Beijos!